Bom, temos aqui um exercício de equação da circunferência. Considere contida no plano x ou y a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x mais 5 igual a zero. Eu sei que essa equação tem que estar contida dentro desse plano. O nosso primeiro item, determine o seu centro C e o seu raio. Sabendo que a equação pertence ao plano cartesiano, como foi dito aqui em cima, x ou y, plano x ou y. Temos a primeira situação, equação reduzida da circunferência, onde eu tenho x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. A equação reduzida diferente da nossa equação. Dada a equação reduzida, temos mais uma equação, a equação geral da circunferência, onde eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. A equação geral da circunferência é a simplificação da equação reduzida. Tem que desenvolver esse quadrado e esse para poder encontrar a equação geral. Dada a equação reduzida e a equação geral, temos uma outra equação conhecida como equação generalizada da circunferência, onde eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais mx mais ny mais p igual a zero. Observando a nossa equação e a equação generalizada, percebe-se que são muito parecidas. A única coisa que falta na nossa equação é o valor de y. No nosso caso aqui, o y vale zero. E o que o problema pede? As coordenadas do centro C e o valor do raio. Nós não sabemos, mas com a equação generalizada podemos descobrir. Só que tem duas situações. Na primeira, eu tenho m igual menos 2xc, n igual menos 2yc e p igual xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Na segunda situação, xc é igual menos m sobre 2, yc igual menos n sobre 2 e r igual xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos p, tudo na raiz quadrada. Eu quero a raiz quadrada dessa soma. Primeira situação e segunda situação são definições da equação generalizada. Para descobrir as coordenadas do centro C, vamos aplicar em nossa equação a segunda situação. Eu tenho aqui a minha equação e na segunda situação diz que xc é igual a menos m sobre 2. Aí eu tenho que xc é igual a menos, olhando na minha equação, o valor de m é quem multiplica o x. Então o meu m é 6. 6 sobre 2. Efetuando a divisão, 6 dividido por 2 é 3. Negativo dividido por positivo, negativo. Então xc é igual a menos 3. Daí eu tenho que yc é igual a menos n sobre 2. Olhando na nossa equação, não tem y. Então, o meu n é igual a zero. Yc é igual a menos 0 sobre 2. Se eu não tenho nada e vou dividir por 2, eu continuo sem nada. Isso daqui não existe. Então, podemos dizer que yc é igual a zero. Eu tenho o valor de xc e tenho o valor de yc. Logo, as coordenadas do centro C são menos 3,
0. Ainda utilizando as definições da segunda situação, vamos calcular o valor do raio. Na segunda situação eu tenho que R é igual a xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos p. Tudo na raiz quadrada. Aí eu tenho que R é igual a raiz quadrada. O meu xc eu calculei, menos 3. Vai ficar menos 3 ao quadrado mais o valor de yc, 0 ao quadrado, menos o valor de p. Olhando a minha equação, p é sempre o número que está sozinho, então p vale 5. Menos 5, fecha a raiz. Aí eu tenho que R é igual a menos 3 ao quadrado é 9. 0 ao quadrado é 0. Posso cancelar ele. Vai sobrar menos 5. Raiz quadrada de 9 menos 5, R é igual a raiz quadrada de 4. R é igual mais ou menos 2. Como R é igual a mais ou menos 2, a gente está trabalhando com um raio. O raio nunca é negativo, sempre é positivo. Então, raio igual 2, positivo, menos 2 descarta. Daí eu já tenho o que o problema pede. As coordenadas do centro C, menos 3 e 0, e o valor do raio. Encontrei as coordenadas do centro e o raio, acabou o exercício.